Em uma sociedade democrática, o conhecimento sobre o processo de criação de leis é um dos pilares fundamentais para que você possa exercer seus direitos de cidadão. São as leis que moldam o nosso cotidiano, estabelecem limites, garantem direitos, impõem deveres e, pelo menos teoricamente, asseguram um equilíbrio entre as liberdades individuais e o bem-estar coletivo. No entanto, para a grande maioria da população, os caminhos que levam uma ideia a se tornar uma lei formalizada ainda são desconhecidos. Quem são os responsáveis por elaborar essas normas, essas leis? Como é o processo que define quais propostas merecem se tornar leis? E mais ainda, como podemos, enquanto cidadãos, participar ou influenciar nessas decisões que afetam diretamente a vida de cada um de nós? Entender como as leis nascem e quem as cria vai além de apenas compreender o processo legislativo. Isso é um passo essencial para que possamos cobrar responsabilidade de nossos representantes eleitos e participar ativamente dos processos democráticos com maior consciência e sabendo das consequências que podemos ter elegendo representantes ideológicos ou incapazes. Ao compreender esses mecanismos, certamente estaremos mais preparados e conscientes para avaliarmos criticamente os projetos que tramitam no Congresso e no Legislativo estaduais, municipais, além de exigirmos iniciativas que realmente tragam benefícios e mudanças positivas para a nossa sociedade. Neste editorial, eu quero abordar sobre o percurso que as leis percorrem até a sua sanção, explorando as etapas, os debates, as influências que envolvem esse processo. E principalmente quero que você entenda que o conhecimento sobre as origens das leis é um instrumento poderoso para a construção de uma sociedade mais justa que poderá mudar a sua forma de escolher seus representantes. O meu nome é Clóvis Estevão e você está no canal Analfapolitizado. A criação das leis varia de país para país, mas, em geral, segue um processo bastante parecido em países democráticos, onde há 3 poderes principais, como no Brasil: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é responsável por fazer as leis, e este processo costuma seguir algumas etapas básicas que eu quero te explicar de forma simples e resumida. A criação de uma lei começa com uma proposta. Essa proposta quase sempre são feitas por parlamentares como deputados e senadores no caso do Brasil. Aqui já podemos perceber a extrema importância de sabermos identificar os nossos representantes quanto às suas ideologias políticas e história pública no que se refere ao seu passado político. Você pode até escolher votar em um candidato com um passado público não muito honroso. Isso é um direito seu garantido pela Constituição. Porém, as probabilidades de que os mesmos atos irregulares deste candidato se repetirão é muito alta e você seja a parte pagadora das consequências negativas. O presidente da República, governadores e prefeitos também podem apresentar propostas de leis desde que cada um se limite à sua esfera de governo. No Brasil, as propostas de leis também podem ser sugeridas pelos cidadãos. A isto chamamos de iniciativa popular. No entanto, para se propor uma lei por iniciativa popular no âmbito federal no Brasil, existem regras que dificultam bastante este processo. São necessárias assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, aproximadamente 2.100.000 assinaturas. Essas assinaturas precisam ser distribuídas em pelo menos 5 estados do país, com no mínimo 0,3% do eleitorado de cada um desses estados. Essa regra é prevista no artigo 61, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Constitucionalmente, não cabe ao Poder Judiciário propor leis. No entanto, ele pode sugerir alterações para que essas novas leis sugeridas não sejam contraditórias à Constituição Federal. O STF e outros tribunais superiores podem propor projetos
de leis relacionadas à organização e estrutura do judiciário, como, por exemplo, o Estatuto da Magistratura. Essas propostas são enviadas ao Congresso Nacional para apreciação e devem seguir o processo normativo até a sua sanção. As propostas de leis no Brasil são apresentadas a diferentes órgãos e instâncias legislativas, dependendo do tipo de proposta e da autoridade que a propõe. Os caminhos mais comuns para a apresentação de propostas de lei são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Depois de apresentada, a proposta de lei precisa ser discutida no Legislativo, que no Brasil é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esse processo normalmente acontece em duas etapas. Primeiro, a proposta é analisada pelos deputados federais. Eles discutem, fazem ajustes e votam. Se aprovada, vai para o Senado. No Senado, a proposta é novamente analisada, debatida e votada. Se aprovada, segue para um próximo passo. Tanto na Câmara quanto no Senado, a proposta de lei costuma passar por uma comissão temática, como de saúde, educação e economia, por exemplo, antes de serem votadas pelo plenário. Aliás, falar e explicar sobre comissões temáticas pode ser um bom tema para um próximo editorial. Não perca, hein? Quando este projeto de lei é aprovado pelas duas casas do Legislativo, Câmara e Senado, ele é enviado ao presidente da República, ou ao governador ou ao prefeito, dependendo da esfera governamental onde a proposta de lei é sugerida. Uma vez que esta proposta esteja nas mãos do presidente, governador ou prefeito, eles têm três opções. Eles podem concordar com a lei, sendo assim eles sancionam, ou seja, eles aprovam a lei e ela passa a ter validade. Se não concordarem com a proposta ou parte dela, eles podem vetar totalmente ou parcialmente. Caso o legislador, ou melhor, caso o executivo faça a opção pelo veto, tanto parcial quanto total, o Congresso pode decidir se mantém ou se derruba o veto com uma nova votação. Se o veto for derrubado, a lei entra em vigor. Depois de sancionada, aprovada, a lei precisa ser publicada em um veículo oficial. No Brasil é o Diário Oficial da União. Só após a sua publicação a lei passa a ter validade e deve ser obrigatoriamente seguida por todos. No linguajar político se diz que ela entrou em vigor. Algumas leis, para serem aplicadas de forma prática, precisam ser regulamentadas, ou seja, detalhadas para especificar como elas vão funcionar na vida real. Essa regulamentação é feita pelo Poder Executivo e o objetivo dessa regulamentação é para que haja uma interpretação clara da lei para evitar interpretações adversas. Quanto mais clara e elaborada for essa regulamentação, menor é a possibilidade de interpretações contraditórias ou até mesmo convenientes, dependendo do caso ou do julgado. Eu quero fazer agora um rápido resumo do tema apresentado nesse editorial, sobre este processo de criação de leis. Primeiro, a lei é proposta, ela é sugerida. A proposta é discutida no Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal. Passando nas duas casas legislativas, ela segue para o presidente, ou o governador ou prefeito, que por sua vez podem aprovar ou não esta lei. Se aprovada, ela entra em vigor após ser publicada no Diário Oficial da União. Para detalhar sobre como a lei será aplicada, se faz necessário que ela passe por uma regulamentação. Esse processo é o coração de um sistema democrático. Garante que as leis sejam debatidas e aprovadas por representantes eleitos pela população. Ressalto aqui a importância de elegermos representantes que tenham princípios e convicções parecidos com os nossos, para que não tenhamos surpresas ou sejamos prejudicados quando uma lei que não favorece muito a população é apresentada e aprovada. É importante lembrar que nós, cidadãos, somos o centro das ações governamentais, ou pelo menos deveríamos ser, não é verdade? E por isso que as leis devem ser
ou melhor, não devem ser opressoras, nem tampouco incoerentes, mas devem sim proteger e assegurar dignidade aos cidadãos. Bom, por hoje é isso, pessoal. No próximo editorial eu pretendo falar um pouco sobre os tipos de leis que compõem a nossa biblioteca legislativa, o que certamente é um outro tema que é de extrema importância termos o conhecimento. Agradeço imensamente a sua audiência e o parabenizo por se interessar por temas como este. Se você de fato acredita que este conteúdo aqui abordado é importante, nos ajude a difundir essa mensagem se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando este vídeo. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações para que você saiba sempre quando tivermos postado um novo tema. Um forte abraço e até o próximo editorial.